Bem, boa tarde a todos. Bem-vindos de volta ao Letras Expandidas, Nono Letras Expandidas, nossa terceira mesa do dia, quinta mesa geral. Hoje nós temos ainda uma performance, depois dessa mesa que vai encerrar o programa de hoje. Só um minutinho, ver se eu dou um toque aqui no Rodrigo. Já mandei uma mensagem para ele. Mas a gente vai começando e se ele entrar nesse meio tempo, ele pode fazer a fala depois do Sérgio. A gente colocou aqui um começo com a Elisama. E depois a gente abre para perguntas. Gostaria de lembrar aqui para os nossos pesquisadores que são 15 minutos de fala. E no finalzinho eu já gentilmente falo que eu posso interrompê-los rapidamente, só para passar que o tempo está acabando. Sei que é indelicado, mas necessário para a gente poder ouvir. Rodrigo Faur, que estamos aguardando ainda a chegada aqui na sala, os múltiplos arquivos da cena LGBTQI+, carioca, e o Sérgio Chargel, com a fala Serafim, disputas narrativas sobre a assassina do irmão de Nelson Rodrigues. Então, por favor, Elis, se quiser abrir a mesa, a palavra está com você. E quem quiser já fazer perguntas pelo chat, nós vamos reunir as perguntas e passar para os pesquisadores no final da sessão para a gente começar o nosso debate. Então, fiquem à vontade para reagir durante as falas no chat, que nós vamos acompanhar e reunir as perguntas e apontamentos. Fica à vontade, Elisama. Oi, obrigada, Tadeu. Boa tarde a todos. Eu consigo compartilhar minha tela? Fala. Então, todos veem? Sim, tá dando para ver, Liz. Tá, obrigada, gente. Vamos lá. Arquivo de música, arquivos de literatura, arquivos LGBTQI+, acervos, museus e biblioteca. O assunto não terá se esgotado? Derrida, Foucault, o campo das artes plásticas, não já terão dito mais que o suficiente? Uma palavra basta: contínuo. O espaço do arquivo é não só isso como aquilo, uma política de tempos que cria uma visão particular da sociedade, que forma e deforma identidades e imaginações. Investigar não um arquivo, mas a ideia de arquivo, é dar a ele a necessária interrogação que há algum tempo a gente vem fazendo com os conceitos de cânone e orientalismo, por exemplo. Se inicialmente a coleção de documentos dentro de um museu foi concebida como expressão do patrimônio nacional ou como materialização do poder do Estado-nação, sobretudo na França, há um tempo que os arquivos circulam já no sistema global de empréstimos, câmbio e mercado. E esse deslizamento para o ambiente virtual foi tremendamente acentuado durante o período da pandemia. Cerca de 85 mil instituições culturais foram fechadas, de acordo com o levantamento da Unesco e do Conselho Internacional de Museus. O cenário pandêmico fez essas organizações assimilarem o que até então muitos pareciam evitar, que é justamente a presença virtual. De acordo com o relatório mencionado, as atividades desenvolvidas foram divididas em 4 categorias. Uma primeira seria a disponibilização de materiais já digitalizados. Uma segunda, a transferência dos eventos presenciais para o ambiente online. A terceira, o aumento e o fortalecimento das comunicações e redes sociais.
E o quarto, a criação de atividades exclusivas para o período do lockdown. Esse contexto, apesar de óbvio, no caso dos arquivos, é particularmente curioso, porque se há um aspecto incontornável quando a gente fala de arquivos e acervos, é justamente a atmosfera que os envolve. Nas palavras de Bembe, o arquivo é um universo dos sentidos, um universo tátil, porque o documento pode ser tocado, um universo visual, porque pode ser visto, e um universo cognitivo, porque pode ser lido e decodificado. A gente vê essa dimensão sinestésica se repetir à exaustão em outros escritores que tratam de alguma forma do contato entre o pesquisador e o documento. Por exemplo, Virginia Woolf, em As Mulheres e a Ficção, ela vai fazer uma pesquisa no Museu Britânico e descreve as portas de vai e vem que escancararam-se, e ali ficamos sob a vasta cultura. Fomos até o balcão, pegamos um pedaço de papel, abrimos um volume do catálogo. Walter Benjamin, ao lidar com a sua coleção de livros, ele não deixa de fora a descrição do espaço, a desordem dos caixotes abertos à força, para o ar cheio de pó de madeira, para o chão coberto de papéis rasgados por entre as pilhas de volumes, trazidos de novo à luz do dia. E ainda, já clássica leitura da Arlette Farge, tem uma descrição muito minuciosa, olfativa, do entorno do arquivo. Tanto no verão quanto no inverno é gelado, e ela se refere à sala de consulta. Os dedos dormentes tentam decifrar e ficam cobertos de poeira fria no contato com papel pergaminho ou chifão. Mas percebam que essas descrições correspondem todas a um cenário que prevê o acesso físico. A pele do papel na pele da mão, ainda que protegida por luvas, e aquela espécie de silêncio de sepulcro. O que acontece se tiramos esse acesso em presença? O que acontece quando os documentos são disponibilizados online e viram arquivos sem museus? Considerando os universos de Bembe, o tátil, o visual e o cognitivo, ao transferir a pesquisa presencial para a pesquisa digital, se vai ao universo tátil e ficam apenas o visual e o cognitivo, igualando tudo à imagem. O caderno, o periódico, a fotografia, o objeto, o livro, todos são agora imagens. Imagem de caderno, imagem de periódico, imagem de fotografia, imagem de objeto, imagem de livro. São quadros iconográficos. Essa apresentação não nasceu de outro modo, além de pessoal, enquanto preparo a minha dissertação de mestrado sobre o Museu de Literatura Brasileira, cuja história acredito que muitos já me ouviram contar, mas vou ter de repetir em breves linhas. É que em 1977, a escritora Lígia Fagundes Telles entregou ao IEB, Instituto de Estudos Brasileiros de São Paulo, cerca de 230 documentos que ela vinha coletando e farem parte desse grande centro de pesquisa. E como a historiografia nos adianta, o museu não nasceu por motivos biográficos distintos. O marido da Lígia, o Paulo Emílio Salles Gomes, que foi fundador e diretor da Cinemateca Brasileira, faleceu em 77 e ela assumiu a presidência daquela instituição. José Geraldo Nogueira, que é um escritor que estava auxiliando Lígia, também foi eleito para a Academia Paulista de Letras, e assim o projeto do museu foi abortado. Os documentos que ela reuniu naquele período ficaram até agora, nesses últimos 40 anos, desconhecidos, inéditos. Eu escolhi para essa comunicação falar sobre Paulo Roma. Foi um professor e tradutor húngaro que não apenas integraria a constelação de literatos desse museu-arquivo, como, por exemplo, o seu nome e endereço constariam na lista de doadores do museu, antecipando até os nomes de Carlos Drummond de Andrade, da própria Lígia Fagundes Telles e do Pedro Nava, por exemplo. Apesar de não ser numerosa a remessa que o Paulo enviou para o museu, os 9 itens que ele manda são perfeitamente ilustrativos dos episódios da vida dele. Ele, judeu,
chegou ao Brasil aos 33 anos, com apenas 2 malas, uma máquina de escrever e ombros que suportavam um mundo em guerra. Formado em Filologia e Línguas Neolatinas na Universidade Paz Peter, Paulo se encantaria e aprenderia sozinho, à distância, o português, que deixou de ser apenas mais uma gramática a dominar e se tornou o principal escapatório da onda nazista, que assassinou sua noiva Magda Peter, seu irmão Ferri e muitos dos companheiros com os quais editava a Nouvelle Revue de Hongrie. Para o jovem professor, a salvação da morte veio pela palavra e pela palavra em língua portuguesa. Façamos um arco entre os anos. Dentre os 9 documentos da coleção de Paulo Honan, eu destaco o singelo convite para a palestra Meu Rui Ribeiro Couto, que aconteceria em 72 na Sociedade de Estudos de Moçambique. E é verdade que não parece ser uma joia que faz brilhar o olho do pesquisador, como uma pesquisadora recente que encontrou uma espécie de biografia de Pedro I escrita por Machado de Assis. Longe disso. É um documento que quase tende ao tédio, uma palestra em homenagem a um poeta. E os dados que acompanham não são muito animadores. Código de referência, data, suporte. Aí entramos no solo árido das bases de dados. E nesse solo, a vontade de pesquisa, ela se bifurca entre abandonar a pesquisa e coragem para tentar desvendar isso. E eu penso que um primeiro gesto, quando a gente está de cara, é tentar extrair dessas magras linhas os dados, considerando o dado aquilo que se apresenta a consciência de imediato, aquilo que não é construído, não elaborado, como, por exemplo, o local, o autor, a quantidade, o idioma. E para isso os técnicos, museólogos, arquivistas, bibliotecários se dedicam para alimentar o banco de dados. O segundo gesto é quase como o primeiro, mas com uma pequena diferença. É o de tentar extrair dessas mesmas magras linhas algumas informações. E eu considero informação como complexo de ordenação e organização, de modo que aqueles dados façam sentido no cenário. E é o pesquisador que vai estabelecer a lógica por trás do registro. Para ficar mais claro, eu vou começar umas perguntas faíscas, né? Por que entre os 9 itens que Paulo considerou mais importantes, ele viu justamente esse, do evento Meu Rui Ribeiro Couto? Ribeiro Couto, que está na foto com o cachorrinho, ele foi um diplomata e ele serviu como embaixador na Iugoslávia. Ele também foi poeta e um de seus poemas, foi a moça da estaçãozinha pobre. Na década de 30, mais ou menos, Ribeiro Couto participou da criação de um serviço de cooperação intelectual, que era uma forma de divulgar e apoiar intelectuais estrangeiros para divulgarem uma imagem do Brasil. E na Hungria, a gente tinha Paulo Honan, interessado em aprender língua portuguesa, traduzindo poemas, e ele começa a fazer uma ligação com o Ribeiro Couto para traduzir a moça da estaçãozinha pobre, porque era a sua ideia criar uma antologia. Na verdade, ele publica com o título Brasília Judicem, My Brasil Potok, uma tradução seria Mensagem do Brasil, os poetas brasileiros da atualidade, e ali ele reuniu 33 poemas de 23 autores nossos. Era a primeira vez na Europa Central que se liam versos brasileiros e se podia entrever a existência do Brasil, que até então era conhecido só como produtor de café. A antologia ela repercutiu nos jornais, dividindo as notícias com os horrores da guerra, mas teve uma importância de valor biográfico muito grande para Paulo Honan, porque foi por meio dela que ele chegou no Brasil não como um judeu que fugia, mas como alguém convidado pelo Serviço de Cooperação Intelectual,
carregando na mala uma carta em que o presidente Getúlio Vargas cumprimentava pela publicação. Ribeiro Couto teria intervido não apenas a nível diplomático, mas abriria as portas ao amigo, aqui no Brasil, com contatos de profissionais de letras que poderiam ajudá-lo, franqueando ao Paulo Ronen muitas amizades duradouras, como as de Cecília Meirelles e de Jorge de Lima, cujos poemas Ronen havia introduzido anos antes na publicação e que agora ele poderia conviver pessoalmente. Então, não é sem razão que, ao revirar os papéis para enviar a Lígia, Paulo tenha selecionado precisamente o convite dessa palestra, na qual contaria episódios que fariam realçar o nobre peito do embaixador no Brasil, da Iugoslávia, e sua enorme generosidade. Depois de erguida a ponte que liga o documento e os eventos biográficos, a catalogação dos dados não é mais aquela que tende ao tédio, é uma base de informação. E ainda, se quisermos, é uma base de narrativas. Já me encaminhando para o fim, eu gostaria de destacar os estudos do professor Jérôme Magan, especialmente o livro Textualidade Radiante, Literatura depois da Internet. Magan elabora uma espécie de teoria da edição usando o meio digital. Para ele, as práticas críticas baseadas na interpretação continuam as mesmas. Isto é, a gente consegue ler a superfície do caderno, do periódico, da fotografia, do objeto do livro ou do convite para uma palestra. O que dilui são as práticas performativas, baseadas na materialidade e na textura. Então se perde, sim, o peso do papel, a dimensão, o verso, o cheiro. E se, por um lado, o banco de dados virtual dissolve o objeto, por outro, ele vai se comprometer com a referencialidade. É verdade que sempre haverá mais informações físicas em um arquivo do que em um banco de dados. Assim como sempre haverá mais informações maleáveis e portáteis em um banco de dados do que em um arquivo. Mas cientes da complexidade da leitura em ambientes digitais, em arquivos digitais, Magan vai dizer que a gente precisa de ferramentas, de novo vocabulário crítico e reconfigurações de análises textuais. Se há uma atualidade no arquivo, eu não acredito que ela está garantida em si, ou na instituição que detém os documentos, ou sequer no autor que produziu o documento. O tempo do arquivo é o tempo do dia que o pesquisador estabelece com ele um contato. E a tentativa de uma pesquisa sobre pesquisa aqui não se restringe a nós, do lado de cada tela, que nos confundimos com nossos objetos e que sustentamos algumas linhas no látis. Mas a pesquisa é em arquivo, e a palavra vai aparecer de novo, a pesquisa ela é contínua. Somos naturalmente pesquisadores de ponta a ponta. A criança pesquisa o chão antes de começar a andar. Pesquisa o professor quando vai preparar a aula. O tradutor pesquisa palavras em estado de dicionário. O ouvido faz a pesquisa da melodia, do ritmo. Na cozinha, os dedos pesquisam a medida do sal. E essa pesquisa sobre pesquisas é inteiramente devedora dos encontros que acontecem às terças-feiras no grupo de estudos Lacuna. Foi formado pela Alice Jobim, Joana Passi, Júlia Barandier, Milena Calaçada, Laís Soares e especialmente Clara Pereira, que faz um trabalho lindo sobre arquivos digitais e materialidades da literatura. Aproveito para lembrar que a Lacuna está sempre aberta a quem estiver interessado, não mais naquele link, porque o nosso último encontro foi invadido por bots bolsonaristas, mas deixo aqui meu e-mail para quem estiver interessado em participar. Obrigada. Obrigado, Elis. Obrigado pela fala e pelo convite. Vou passar agora para o Sérgio e depois o Rodrigo, que já chegou, está na sala, mas vamos manter como a gente combinou no início, o Sérgio, depois o Rodrigo. Sérgio, com você. Oi, boa tarde, pessoal. Parabéns pela fala, Elis. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui. Eu vou mostrar algumas imagens enquanto eu falo.
vez participando, a segunda na comissão organizadora, e por dividir a mesa com dois grandes pesquisadores, amigos, colegas passados. Bom, eu trabalho com algumas imagens de alguns arquivos inéditos que eu venho levantando para o projeto de doutorado. O que eu vou falar, essa comunicação é uma prévia do projeto de doutorado que eu estou desenvolvendo. Terminei de desenvolver agora, na verdade. E esses arquivos eles vão servir para ilustrar essa fala. Eu vou começar com uma frase propositalmente desconfortável. Uma frase que eu li alguns dias atrás em um comentário no YouTube. E eu cito: há algo pior do que uma mulher adúltera. Eu vou voltar a essa frase no fim. Mas antes eu quero contar uma pequena anedota. Aproximando dos 40 anos, costuma levar seu filho pequeno todo dia, todo fim de semana, a um parque no Palácio do Catete. Interessado em qualquer forma de arte, enquanto seu filho brinca ao lado, percebe que ocorre um ensaio de uma peça e fica observando. Uma das atrizes, uma jovem na casa dos 20 anos, nota seu interesse e, após o ensaio, senta ao seu lado para conversar um pouco e para divulgar seu trabalho. Conta que a peça é sobre a família de Nelson Rodrigues, mas precisamente sobre a primeira tragédia dos Rodrigues, o assassinato do irmão de Nelson, Roberto, por Silva Serafim Tibal. O homem diz que não conhece a história e pede que a conte. O que ela faz. Como pode, né? Ela diz. O que leva uma mulher dessas a tomar uma atitude tão monstruosa? Coitado dos Rodrigues. Dizem que ela não era muito sã. Não à toa se suicidou depois. O homem sorri e responde: pois é, o que será que levou a minha avó a fazer isso? Ao que sua interlocutora olha com horror, inventando uma desculpa qualquer, se afasta rapidamente, como se o homicídio fosse, de alguma forma, hereditário. Como disse o Bernardo Kucinski, tudo aqui é invenção, mas tudo aconteceu. O homem da anedota era o meu pai. Talvez algum de quem sou a essência. Mesmo porque a reação é bem comum. Eu mesmo já verifiquei reações parecidas. Quando as pessoas escutam a história de como Silvia, minha bisavó, assassinou Roberto Rodrigues, a reação é variada. Aos que a defendam, aos que a atacam, e mais comum, aos que me olham com medo, como se eu fosse de repente puxar uma faca e assassiná-la. Até a última vez que eu chequei, a OMS ainda não havia classificado o homicídio como doença hereditária. A história do assassinato de Roberto Rodrigues já recebeu diversas versões. De O Anjo Pornográfico, talvez a obra mais canônica, que grande parte deve conhecer, do Rui Castro, a um episódio de Linha Direta, chamado A Primeira Tragédia de Nelson Rodrigues, há livros de ficção, como o que eu mostro aqui, Silvia Não Sabe Dançar, de Cristiano Lisboa, e tantos outros. Principalmente depois da publicação do Anjo Pornográfico, começam a revisitar e a se criar um novo cânone em torno dessa narrativa. Muitas dessas narrativas exageram alguns detalhes, distorcem alguns pontos, modificam pedaços. São versões heterogêneas, mas todas elas, sem exceção, revelam o mesmo traço maniqueísta e unilateral, a necessidade de um vilão. Às vezes os vilões são os Rodrigues, com frequência Silvia, às vezes até Armando Serra Menezes, meu bisavô, que entra na história já quase em seu desfecho. Ademais, todas as narrativas se mostraram, até hoje, incapazes de se aprofundar na imagem de Silvia, invariavelmente interpretada de forma simplista. Sua produção como escritora e jornalista, sua produção como uma das primeiras feministas brasileiras foi esquecida, apagada, restou apenas a memória coletiva de seu crime. Em resumo, a versão canônica do assassinato conta que Silvia Serafim Tibal, poetisa e jornalista, filha de um auxiliar de Oswaldo Cruz, frequente na alta sociedade carioca, invadiu a redação do jornal dos Rodrigues, A Crítica, e assassinou Roberto Rodrigues com um tiro na barriga. Com ilustração de Roberto, a matéria de primeira página do mesmo dia, que podem ver aqui na imagem, trazia uma imagem de Silvia sendo acariciada, sugerindo o adultério. Silvia havia se desquitado de seu marido. Irritada com a exposição de sua vida privada, mesmo após o jornal ter prometido que não publicaria a história, Silvia invadiu a redação com a intenção de matar Mário Rodrigues, que, por não estar, foi substituído pelo filho. Mário Rodrigues morreria 2 meses depois de trombose cerebral. Diz Rui Castro que é consequência da depressão causada por seu filho, pela perda de seu filho. O jovem Nelson Rodrigues estava na redação, presenciou o assassinato do irmão, um trauma que eu marcaria, como ele próprio afirma, e eu cito: meu teatro não seria como é, nem eu seria como eu sou, se não tivesse sofrido na carne e na alma, se não tivesse chorado até a última lágrima de paixão o assassinato de Roberto. Silvio foi preso em flagrante e julgado em um grande espetáculo, o primeiro julgamento a ser transmitido pelo rádio. Agora,
O maniqueísmo nas narrativas sobre Silvia começa logo após esse assassinato e perdura até os dias de hoje. O embrião dessa divisão, desse maniqueísmo, é, na verdade, uma disputa política. O julgamento de Silvia foi um palco, se tornou um palco para uma luta entre grupos feministas e progressistas, e aqui incluso personalidades como Berta Lutz, e conservadores. Os primeiros defendiam que a Ré teve a sua vida privada exposta, sua honra ofendida e atacada por ser desquitada e feminista, ao passo que o segundo grupo defendia que Silva havia ofendido as mães brasileiras, destruído uma família e assassinato, e aqui eu vinculo outra imagem, a imagem da notinha que a crítica vinculou em seu jornal durante quase um ano, até seu empastelamento com a Revolução de 30. E, como pode ver, no final ela diz: Silva teria assassinado um artista de 23 anos de idade, chefe de família, profundamente honesto, com fulgor de um grande talento e de virtudes inexcedíveis. Os conservadores, mobilizados pela campanha de vingança empreendida pela crítica, personificaram em Silvia uma maldade maniqueísta, passaram a enxergá-la como encarnação de tudo que julgavam ser depravado. Silvia se tornou literata do mangue, cadela das pernas felpudas, a meretriz assassinas, alcunhas que a crítica lançava em seus diários editoriais, clamando pela condenação, pela ofensa à família tradicional brasileira e pelo ataque à própria imagem do feminino. Uma das manchetes da crítica que eu levantei afirmava que a defesa de Silvia por grupos progressistas era, como vocês podem ver, um ultraje à família brasileira. Os amigos da assassina Silvia Serafim tentam equipará-la às virtuosas damas da nossa sociedade. A família brasileira paira muito acima de todas essas indignidades. Max Gomes de Paiva, advogado de acusação do julgamento, personificou esse argumento ao afirmar que a Ré trocou sua condição de anjo de lar pela profissão do jornalista, para a satisfação da sua vaidade. Por trás de toda essa cisão política e ideológica, ainda havia uma outra camada. Seguiu-se uma batalha midiática entre os diários associados de Chateaubriand, de quem Silvia colaborava, e a crítica e os aliados da família Rodrigues. Silvia foi, inclusive, amparada psicológica e principalmente financeiramente por Chateaubriand durante todo o processo. Nos seus jornais chegou a publicar uma manchete dizendo "justo atentado", enquanto o outro publicou uma coluna provocativa da jornalista após o atentado, intitulada "Pelo Direito de Matar". Silvia acabou sendo absolvida por defesa da honra. Se apaixonou por um tenente aviador, Armando Serra, meu bisavô, aqui na imagem, e teve um filho com ele. O casamento, porém, não foi possível porque a legislação brasileira da época não permitia que uma mulher desquitada casasse novamente. Planejou, então, se casar no Uruguai. Foi com a mulher de Armando em uma visita da comitiva de Getúlio Vargas ao país, ficando em Montevidéu enquanto Armando retornaria ao Rio, para posteriormente voltar ao Uruguai e se casar. Armando, porém, nunca retornou. Ficara noivo de uma mulher mais rica, mais conveniente para seus desejos arrivistas. Silvia voltou para o Rio em 36, mais de 6 anos após o assassinato, ao passo que Armando se fugiu para Curitiba. Silvia acabou, porém, sendo presa novamente, dessa vez por supostamente falsificar documentos para se matricular na Faculdade de Direito de Niterói. Fugiu para Curitiba também, em busca da ajuda de Armando, que a rejeitou novamente. Em desespero, tentou o suicídio pela primeira vez, cortando os pulsos no hotel em que estava hospedada, na frente de seu filho. Sobreviveu e foi presa por denúncia de Armando. Transferida para Niterói, realizou uma segunda tentativa de suicídio, tomando o vidro inteiro de sonífero. Não acordou mais. Seu filho, então com 4 anos, dormia ao seu lado novamente. Até hoje não fala no assunto e reage agressivamente a qualquer menção de sua mãe. Ao contrário dos descendentes do primeiro casamento de Silvia, família Tibal, os descendentes da segunda família nunca deram qualquer relato, recusando-se a contribuir com depoimentos, por exemplo, para o episódio do Linha Direta. Tomada como bode expiatório no cerne dessa disputa política e ideológica, aqui uma das hipóteses que eu trabalho empiricamente, ainda a ser comprovado durante todo o processo de pesquisa e doutorado, é que todo esse processo de humanização se deu por uma questão de gênero em paralelo e outra questão, realmente uma batalha financeira entre os dois impérios midiáticos. Mas o fato é que Silvia sofreu um processo de desumanização, interpretado de forma maniqueísta por ambos os lados, ora sacralizada, ora demonizada. Uma desumanização cuja herança se percebe ainda hoje, considerando dificuldade de encontrar sua obra literária e jornalística, embora seu crime esteja bastante presente na memória coletiva e na cultura popular. Basta considerar a quantidade de produtos culturais e trabalhos acadêmicos que ao menos a citaram. Para efeito de exemplo, em um levantamento simples no Google, com algumas palavras-chave,
foram encontrados cerca de 30 trabalhos acadêmicos só na última década, entre teses, dissertações, artigos e ensaios. Quase todos, porém, reproduzem versões canônicas, principalmente do livro de Castro. Se limitam a repetir os detalhes do assassinato e seu impacto na família Rodrigues, ou em Nelson. Nenhum desses trabalhos se aprofunda na personagem de Silvia Serafim, quase sempre limitado na sua função de assassino. O Arquivo Verdade de Silvia possui cerca de 50 artigos, a maior parte levantando temas polêmicos para a época, tais como a emancipação feminina, direitos dos trabalhadores e comunismo. É perceptível a atualidade de diversos de seus artigos. A efeito de exemplo, como aqui na imagem, um artigo publicado em A Gazeta, intitulado Feminista, Silva afirma que, e eu cito, sob a reprovação quase que geral, a feminista é, no entretanto, a mulher mais verdadeira e nobremente mulher. Em outro, chamado O Trabalho Intelectual Feminino, publicado também em A Gazeta, defende que muitos espíritos femininos há que para a existência monótona e caseira foram feitas. Porém, os outros, aqueles cuja potência intelectual se debate no círculo estreito e monótono dos afazeres domésticos, tal um filho d'águia na gaiola de um canário. Será preciso que, para seguirem seu destino, tenham de renunciar à felicidade e que a satisfação de sua personalidade intelectual seja incompatível com a realização de suas aspirações sentimentais. O Anjo Pornográfico reforça a imagem de Silvia como uma assassina insana, fria, calculista, imagem amplamente divulgada pelo jornal de Rodrigues após o assassinato. Em outra matéria, uma montagem do artigo de Mário Filho, mostra Silvia rindo de forma debochada ao lado do caixão de Roberto Rodrigues, reafirmando a imagem desumanizadora, mista de insanidade com crueldade. Importante notar que, de acordo com Castro, o próprio Roberto cometia adultério abertamente, a despeito do repetido argumento utilizado pelo jornal e pela acusação no julgamento de que Silvia era um perigo para a família brasileira por supostamente ser adúltera. Ademais, Castro concede praticamente poderes sobrenaturais ao jornalista, ao afirmar que, após a morte de Silvia, era como, e eu cito, mesmo morte, Silvia tivesse ainda em mãos o destino de Joffre e não quisesse poupá-lo. Wilson Martins, em uma crítica no lançamento do Anjo Pornográfico, criticou essa imagem parcial que Rui Castro reforça em uma coluna publicada no Estadão, afirmando que Castro só trabalhava um lado da história. Ademais, a produção literária de Silvia nunca foi sequer analisada. No máximo, ela foi rapidamente, superficialmente passada por Rui Castro em um parágrafo no Anjo Pornográfico. Independentemente da qualidade dessa produção, ela publicou 2 livros de poema, o fato é que nunca foi analisado, então não há, e é difícil de encontrá-la. Até hoje, em uma busca em sebos, raramente se encontra. Um deles foi leiloado recentemente por um valor imenso. Outras narrativas após o Anjo Pornográfico não vão muito diferentes. Silvia não sabe dançar, colhe o retrato feito por Rui Castro e vai além, transformando em ficção e tratando Silvia não apenas como louca, mas também como incestuosa, além de criar um anacrônico relacionamento de Silvia com Nelson. A primeira tragédia de Nelson Rodrigues busca uma espécie de redenção da imagem de Silvia, mostrando-a simultaneamente como perpetradora e vítima de uma tragédia de erros. Quanto a este último, é interessante apontar, para finalizar, o vídeo do episódio, vinculado no YouTube, trouxe para um novo ambiente as disputas narrativas em torno da jornalista, uma espécie de reedição dos argumentos utilizados durante seu julgamento, sem a pretensão literária ou intelectual das adaptações. E eu cito alguns desses comentários, como vocês podem ver. Essa mulherzinha viveu amargurada e tirou a própria vida. Que Deus, Nosso Senhor, cuide da alma desse rapaz que foi assassinado por ela, diz um usuário. Que Roberto Rodrigues vá para a PQP, mulher adúltera é a pior coisa, e homem adúltero, e caluniador, difamador, teve o que mereceu. Terceiro comentário aparece. Na minha opinião, ela é inocente, teria que ter matado toda a família, kkk. Adiante, outro prossegue. Era tão mentalmente equilibrada que se matou. E ainda fica o netinho, ai, vovó era isso e aquilo, sua avó era histriônica e homicida, meu chapa. Ao que respondem, e difamada também, devia ter assassinado a família Rodrigues inteira para aprender. Recebe uma réplica. Essa rampeira aí só entrou para a história como uma doida que não gostou de ouvir a verdade sobre a sua promiscuidade exposta nos jornais. As discussões prosseguem por páginas de comentários, ilustrando que o evento ainda mobiliza discussões semelhantes às de 1930 e muitas vezes vinculadas à relação política e ideológica do emissor do discurso. E para encerrar, eu volto com a frase que eu abri essa comunicação. Há algo pior do que uma mulher adúltera? Uma frase que foi posta em um desses comentários no YouTube, no vídeo do Linha Direto sobre Silvia.
Uma frase que é epítome de como o pensamento em torno de Silvio é o mesmo em 2020 que era em 1930. A crítica desumanizava Silvia, afirmando que ela era uma ameaça para as mães brasileiras. O homem no YouTube desumaniza Silvia, afirmando que não é nada pior do que uma mulher adulta, ignorando que o assassinado também era supostamente adulta. Quase 100 anos se passaram, mas as disputas narrativas e o discurso permanecem quase os mesmos. E para encerrar, eu gostaria de citar uma frase de Silvia Não Sabe Dançar, epígrafe do meu projeto. Meus filhos vão ter essa história bordada na pele, da testa. Obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado pela fala. E agora eu gostaria de passar para o Rodrigo Faur. Por favor, Rodrigo, abra sua câmera. Ai, desculpe, gente, eu estou muito atolado com isso, devia ter estado aberta já. 15 Olha, minutinhos, parabéns, tá, Rodrigo? Olha, Sérgio, adorei a sua, enfim, sua explanação. Eu até queria fazer um comentário, quer dizer, eu sou muito amigo do Rui Castro, mas, assim, o Rui, eu acho que ele é um filho de um tempo, sabe, assim, e que, às vezes, ele faz coisas, coitado, sem perceber, entendeu? Por exemplo, eu lembrei de um negócio que tem a ver com o que eu vou falar agora. Quando ele fez a biografia da Carmen Miranda, eu achei estranho, porque eu li o livro inteiro, tem a ver com a minha área, que é música, né? Não havia uma referência aos gays. Eu achei estranhíssimo. Aí eu fui falar com ele, isso tem muito tempo, quando a gente estava fazendo uma curadoria para o novo MIS, que desgraçadamente ainda não reestreou, não estreou, quer dizer. E aí ele falou assim, não, é porque eu queria tirar ela um pouco desse estigma. Tudo bem. Só tem uma coisa, se a Carmen Miranda ainda é lembrada hoje, ela deve a quem? Aos gays do mundo inteiro, porque ela é um ícone gay, entendeu? Então é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, porque existem certos arquivos, né, que não são considerados nobres, que não são considerados tão importantes quanto os normativos, digamos assim, né? Então, no caso, os arquivos, enfim, da pinta que se dava em torno da Carmen Miranda, né, desse símbolo que era, né, enfim, daquela cultura kit gay que atravessou décadas, né? Vamos lembrar que a Carmen morreu em 55, né? Qual é a outra cantora daquele tempo que ainda é lembrada hoje? Nenhuma. As cantoras daquele tempo, Linda, Dircinha, Isal, essas pessoas, só 3, 4 pessoas se lembram. A Carmen é lembrada até hoje, mas muitas outras divas do cinema também foram esquecidas, mas a imagem da Carmen ainda é tão forte. Por que é tão forte? Porque teve baile de carnaval, aliás, uma banda, até muito pouco tempo, a banda Carmen Miranda, que saía num dia alternado ao da banda de Ipanema, os gays sempre se fantasiaram de Carmen Miranda, sempre houve esse tipo enfim, de dublagem de Carmen Miranda em boates e tudo mais. Então, isso não só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, eu só quis dar essa parte, porque realmente tem tudo a ver com o que eu vou falar. Esse trabalho que eu fiz na aula do Fred Coelho foi um trabalho justamente sobre uma disciplina sobre arquivo. E aí eu fiz um brevezinho assim, histórico sobre o que é o arquivo, que eu acho que vocês iam gostar, que eu vou ler para vocês. O que é um arquivo? Qual a sua utilidade no mundo contemporâneo? Que tipo de curadoria faz dele mais pleno? Um arquivo guarda em si uma verdade? Os historiadores sempre fizeram bom uso do arquivo? Estas são perguntas muito pertinentes a quem pretende, nos dias de hoje, ter uma visão um pouco mais arejada de algo que, em diferentes épocas, já teve muitas auras e funções. Os primeiros arquivos teriam surgido, tal como a escrita, na Mesopotâmia, no Oriente Médio, com o povo sumério, chamados arquivos de templos e palácios, já que necessitavam registrar sua produção agrícola com seus caracteres em escrita uniforme, das mais antigas do mundo, resistindo 3.500 anos em placas de argila. Eles eram controlados pelos dirigentes dos povoados, onde se pagavam os tributos e guardavam os frutos do trabalho na lavoura, juntamente com os seus registros e inventários. Esses arquivos pioneiros eram formados por textos literários, apontamentos de contabilidade, descrições históricas e hinos religiosos. Entre os povos sumérios e posteriormente egípcios, assírios e babilônios, os arquivos estavam exclusivamente a serviço das autoridades. Eram arquivos reais, religiosos,
conservados no templo de Metron. Um tanto semelhantes eram os romanos, cuja primeira criação se deu em 509 a.C., o Tabularium, no Templo de Saturno, no Fórum Romano. Era gerido por críticos e funcionários que organizavam listagens de recenseamento. Havia documentos ordenados em séries de forma cronológica e até numerados, com normas até hoje usadas pelos arquivistas. Na Idade Média, os arquivos ficavam a serviço de quem possuía algum poder, como as autoridades feudais. Da mesma forma, a igreja era bastante privilegiada, podendo possuir seu próprio arquivo. A partir do século XII, introduziu-se a prática de registros com suas regras e funcionários específicos. No século XIV, com o centralismo do poder europeu, houve um progresso dos arquivos centrais da administração da Europa. Na Idade Moderna, a Igreja já não detinha o controle total sobre os documentos. O Renascimento, a Reforma Protestante, a expansão marítima e o iluminismo redimensionaram a sua importância e o arquivo se desenvolveu de outras maneiras. As primeiras universidades, por exemplo, propagavam conhecimento, gerando maior documentação e a necessidade de nova organização igual. Passado. Foi somente a partir dessa idade contemporânea que houve um grande boom documental, informacional, com o aparecimento de novas tecnologias e critérios, até em relação à justiça perante os arquivos. Enfim, na segunda metade do século XIX, durante todo o século passado, o arquivo se transformou numa espécie de laboratório do conhecimento histórico, guardando as devidas proporções de país para país e de época para época, em que alguns povos avançaram mais que outros em sua preservação e respectiva interação com a população. Como se vê, o arquivo já foi visto como instrumento de poder, sendo exclusivo de uma casta privilegiada ligada de líderes políticos e clericais dos estados, eventualmente até proibido, portador de segredos que a massa não deveria saber, na contramão, aspas, da vontade de Deus. Outras vezes realizado, não no sentido religioso, mas no de intocável, mítico, carregando em si uma visão um tanto hegemônica, classificatória e, mais adiante, positivista da história, calcada numa linha evolutiva dentro de uma perspectiva universal, leia-se, eurocêntrica do planeta, em que tudo de mais importante, criativo e base de qualquer tradição teria nascido naquela parte do globo. Aliás, esta própria descrição apresentada da história dos arquivos, baseada no relato de pesquisadores sérios, costuma excluir, por exemplo, o continente africano e as Américas de suas análises, evitando quaisquer referências mesmo às civilizações indígenas mais avançadas culturalmente, como incas, maias e astecas. Os arquivos desses povos, por seguirem outro modelo, quase sempre não escrito, não raro ignorados eram. O mais impressionante é que esse tipo de visão universal foi até muito pouco tempo absorvida pelo mundo e até mesmo pela intelectualidade de forma incontestável. Eis que chegamos ao momento atual em que, afinal, tudo isso está, de certa maneira, sendo posto em xeque. Obviamente, as placas tectônicas ainda estão se acertando após essa inesperada erupção e não se sabe até onde pode ir seu alcance, ou seja, quais verdades absolutas impingidas serão capazes de se cristalizar eternamente nesse terreno? Será que uma contra-erupção poderá soterrar mais uma vez os arquivos que não interessam aos detentores do poder, sempre determinando os arquivos que podem ser destruídos e esquecidos? Na virada dos anos 2010 para 2020, tempos de retrocesso conservador em várias partes do globo, a tendência é querer corromper ou apagar certos arquivos indesejáveis, conferindo-lhes uma interpretação propositalmente tendenciosa, de forma a legitimar condutas reacionárias em prol da manutenção desse poder, calcado em velhos privilégios de classe social, raça, gênero, sexualidade, etc. São arquivos que ameaçam. Por outro lado, há intelectuais que desmembram, remexem ou entrelaçam esses arquivos, numa perspectiva mais libertária e diversa, no afã de rever conceitos ultrapassados, pouco democráticos e reducionistas, pondo em xeque todo esse modelo, desconstruindo-o de maneira bem mais legítima. A ideia é garimpar tudo que ficou nas frestas, nas beiras, nas encostas dos arquivos históricos e lê-los de forma também em referência à obra de Pasolini. Em meio ao caos que nos cega de tantos falsos brilhantes no mundo estabelecido, se observarmos com atenção,
Há pequenas luzes fugazes passageiras, mas resistentes, que nunca desaparecem de todo na paisagem, tal qual o personagem Odadrek do conto de Kafka. Frágil, esquálito, algo desprezível, quase indescritível, mas incômodo porque imortal. São justamente esses sutis sinais cintilantes que fazem e trazem a diferença em todas as fases da humanidade. São essas fagulhas que podem devolver novas dimensões desse imenso e hegemônico arquivo que nos foi imposto desde pequenos, de pai para filho, nos impondo uma realidade única e absoluta da história. O arquivo contemporâneo, ao contrário, é, portanto, obrigatoriamente anacrônico, aberto, instável, autoconstruído e autodestruído. Desconfiado, lúdico, espectral. Seu princípio é não ter nenhum princípio de coordenação. Como diria o professor Fred Coelho, uma espécie de software aberto. Um dos primeiros teóricos a haver recuperado o arquivo na reflexão filosófica moderna foi o Foucault, a quem o Gilles Deleuze se referiu como nouvelle archiviste. Em suas palavras, o arquivo final é o sistema, a louca lei que nos permite achar espectros, elementos significantes na poeira, naquilo que restou de uma experiência irrecuperável. Então, isso é um breve histórico, né, do que já se foi falado aqui, de certa maneira, mas eu achei interessante, porque talvez nem todos tenham tido a curiosidade de buscar, né, como é que surgiu essa noção de arquivo. Agora eu vou falar justamente da importância de personagens esquecidos e coletivos simplesmente ignorados da história oficial. O pesquisador contemporâneo, sobretudo se pertencer a algum nicho marginalizado em algum momento pela sociedade, começa a se perguntar por onde andaram seus pares no correr da história. É o caso dos homossexuais, transexuais e afins, que durante séculos tiveram suas sexualidades ocultadas, quando não desprezadas, combatidas e aniquiladas por si. Ou, se conviveram com outros personagens e coletivos, tiveram seu papel, quando muito, minimizado, na maior parte das vezes, de fato, ocultado. Assim, em biografias de grandes personalidades, livros de história político-social de país ou continente, onde eles estavam? Surgiram na Grécia Antiga, desapareceram por 2 milênios e foram reaparecer somente como coadjuvantes mal ajambrados em algumas brechas das narrativas do século XX. Então, aí eu resolvi, o que me inspirou a fazer esse trabalho foi que uma vez eu postei no Face algumas memórias minhas de quando eu fiz o meu outing, assim, lá pelo meados dos anos 90, que foi quando justamente a cultura LGBT, na época GLS, saiu do armário, quer dizer, ela deixou de ser underground e passou a ter uma visibilidade na mídia inédita, né? Então, foi quando começaram as raves, as festas raves, foi quando começou justamente essa sigla GLS, foi quando, em janeiro de 95, começou a revista Sui Generis, que começou, né, que começaram as suas primeiras edições abordando esse universo, e depois também várias outras começaram a aparecer, como a G Magazine, que inclusive eu escrevi um artigo, imagine, gente, falando de Caubi Peixoto, fiz uma entrevista com o Caubi para a G. E essa aqui, que o Bambam, né, fez do lado, foi capa, eu apareço falando do meu livro. Então, realmente, eu sou um arquivo desse negócio. Então, quando eu postei no Face isso e muitas outras coisas, como, por exemplo, fotos. Aqui temos fotos da antiga Leboy, eu com algumas drag queens da época, Rose Bonbon, e essas fotos com colegas da época, aqui é Lorna Washington, ainda está por aí, algumas já faleceram. Isso causou uma comoção, foi parar até em Portugal, e esse meu colega, que eu não via há 25 anos, eu descobri que é travesti e faz a vida em Portugal agora, 25 anos depois, e me encontrou por causa desse post, porque foi tão compartilhado que chegou até Portugal, entendeu? Então, eu vi com isso a força. Tem também flyers que eu guardei de festas, da Beat, da Festa Beat, da Festa Balaco, da 1140, o Boate Jacarepaguá na Praça Seca, de quando o RuPaul fez um show no Rio, de quando Dama Valdemente, e por aí vai, né? Eu tinha também um recorte que o Priscila, eu vi no dia que eu me assumi, então eu guardei,
também. Então, tudo isso causou uma comoção que vocês não têm ideia. E aí eu falei, gente, isso, todo mundo começou a escrever. Eu falei, existe um arquivo vivo. Então, a partir daí, eu resolvi escrever esse trabalho e falando de uma série de coisas que não poderiam ficar de fora de um estudo um pouquinho mais aprofundado, né, sobre isso. E por que não começar a se fazer um arquivo decente sobre a cena LGBT no Brasil, né? E agora eu resolvi fazer isso no Rio de Janeiro, que é a minha cidade, e eu faço parte dela. Então eu comecei a fazer um trabalho, né? Comecei a fazer isso. E aí tem alguns tópicos, só para terminar, que eu vou dizer que não poderiam ficar de fora desse... Quer dizer, nos anos 50 houve os primeiros bailes dos enxutos, né, que eram os bailes que as pessoas iam travestidas, os homens iam travestidos. No final dos anos 50 abre a primeira boate lésbica do Brasil, quer dizer, do Rio de Janeiro. Depois começa a abrir o La Cueva, que é o único que resiste até hoje, 64, uma boate Copacabana. Depois a Galeria Elástica, né, vira o grande point. 64 tem o Leguels, que foi o primeiro show de travesti que revelou a Rogéria, a Valéria. Depois, nos 70, ainda a Galeria Elástica vira um grande point. E aí passa pelos anos 80 com a boate Papagaio na Alagoa, com o Pizzaiolo em Ipanema, que é um ponto lésbico também, e algumas outras coisas, os bailes de carnaval do Gala Gay, até que em 94, como eu falei, começa, principalmente em 94, começa essa cultura das raves, né? E aí tem a primeira parada gay, foi no Rio de Janeiro, em 95, que foi a ponto de partida para as outras, inclusive a de São Paulo. Como eu falei, todas essas publicações começam a aparecer, as feiras de moda, que eu também postei fotos, eu sempre tive mania de arquivo, né? Eu tenho de música, mas aí eu também registrei o Mercado Mundo Mix, que era na Fundição Progresso. Então eu fiz uma longa série fotográfica e as pessoas ficaram doidas, porque era um negócio que o pessoal ia, porque se identificava, eram aquelas roupas baby look, aquelas roupas justinhas, e tudo que se usava naquela época, né? Então, eu tirei foto até de uns personagens, pedi para as pessoas posarem, para ver os looks, né, das pessoas, tudo. Então, isso tudo é um arquivo, né? Um arquivo não é só as belas pinturas, as belas coisas, não, isso também é um arquivo, né? Sim. E aí é isso. Aí tem as aberturas de algumas boates, tem o que eu acho o Gay Oscar na Avenida Atlântica, tem os pontes da Praia Gay, tem os shows de drag queens, enfim, é isso. Vamos abrir para o debate, Rodrigo. Tem até uma pergunta aqui para você. Qual é a pergunta que eu não... Enfim, eu queria agradecer pela fala. Obrigado pela fala. A gente viu aí diferentes perspectivas do arquivo, né? Elis com uma perspectiva de um pensamento talvez até um pouco mais institucional, de salvaguarda. O Sérgio trazendo um arquivo de uma infâmia, né? E o Rodrigo de um arquivo negado, né? Tem umas coisas aí muito interessantes. Tem aqui alguns apontamentos. Primeiro para o Sérgio. Como uma pergunta de como essa história da Silvia reverbera em você hoje. Eu acho que você já fez alguns comentários ali através também dos comentários do pessoal da internet, né? Os comentadores. Mas vale a pena você falar um pouquinho mais sobre isso, como que isso bate em você de uma maneira pessoal. Eu acho que a Elis poderia comentar também um pouquinho sobre... Eu pesquei aqui na sua fala, Elis, você usa um termo, arquivos literários. Eu pesquei mesmo, assim, porque e eu percebo que eu não tenho a ideia do acervo que você trabalha do todo, mas você sempre traz fotos, materiais que não são exatamente rascunhos, né? Que a gente fica imaginando num arquivo literário alguma coisa assim, manuscritos, rascunhos. Como é que você trabalha essas questões de arquivo pessoal e familiar com essas questões de obra, né? E para o Rodrigo, nas raças. E também a relação disso tudo com a mulher, o feminino na MPB.
Então, acho que a gente pode fazer uma rodada aí pela ordem. Quem começa? Primeiro Sérgio? Primeiro... Pode Ele começar com falou pela ordem, eu acho que é primeiro você, mas eu não me importo de começar. Fique à vontade, fique à vontade. Mas acho que a gente pode fazer Elis, Sérgio e Rodrigo. Obrigada, Tadeu, pelas perguntas, que é ótimo, aliás. Quando eu falo de arquivos literários, por exemplo, eu estou falando mais de uma reunião temática. Realmente tem a ver com suporte. Então, por exemplo, um arquivo literário, sei lá, do Drummond, pode ter vários suportes de documentos. E aí um documento pode ser um manuscrito, pode ser uma carta, pode ser uma fotografia. A mesma coisa quando a gente tem acervos fotográficos, como no caso do Instituto Moreira Salles, que tem coordenadoria de fotografia e tem vários acervos de fotógrafos. Isso não significa que só tenham fotos, ou, enfim, podem ter agendas ou cartas. É uma relação mais de tipologia do documento. E eu acho interessante também, cruzando com a pesquisa do Sérgio, falar um pouco do arquivo familiar, né? Que tem um pouco a ver também com a pesquisa da Joana Passi, porque ela trabalha a partir de uns documentos pessoais. E eu acho que nesse ponto tem uma distinção da museologia americana que pode ajudar a gente, que é o seguinte: tem uma dificuldade, uma certa confusão com a palavra arquivo. Aqui a gente usa arquivo indistintamente. E, quando na verdade na museologia não, tem uma diferença entre recorde e archive. O que a gente mantém em casa são os nossos registros, são os nossos recordes. Então, aquilo que talvez esteja, recorte de jornal que está na minha casa, ou as fotos, ou as revistas do FAU, isso seriam espécies de registros. E os arquivos só se tornariam arquivos a partir desse movimento de institucionalização. Então, o seu recorde se torna archive se ele tem a anuência de um museu. Isso de um ponto de vista mais técnico, mais quadrado, né? Acho que assim respondo suas duas perguntas. Bom, então, sobre como a história de Silva reverbera em mim. Olha, talvez o maior desafio, ou um dos maiores, o segundo é falar pela voz feminina sendo homem, mas o primeiro maior desafio do meu projeto de pesquisa para esse doutorado é me separar de pesquisador do bisneto de Silva. Porque com a plena ciência de que a separação jamais vai ser completa, de que minhas emoções estão ali da mesma forma que as emoções do lado do Rui Castro, bem claro, quando ele escreve O Anjo Pornográfico. E aqui também juntando com o comentário do Rodrigo. O Rui Castro deixa bem claro assim, o posicionamento dele. Nas entrelinhas você consegue perceber. Eu não vou, na minha pesquisa, tomar o lado de Silva. Não me interessa saber se ela está correta, errada, isso seria muito simplório da minha parte. Mas, até pelo meu posicionamento não só familiar, mas político, que eu nunca escondi, como social-democrata, então o posicionamento conservador, em geral, não me agrada. Não vem comigo, ainda mais esse conservadorismo contemporâneo, bem diferente daquele conservadorismo que surge com Burke, que se funde com o reacionarismo. Enfim, aqui eu já estou fugindo. Mas sempre existiu em mim uma espécie de pós-memória na questão da Silva. Sempre foi, antes de produzir esse resgate, de começar a trabalhar com isso, sempre foi uma espécie de sombra, uma história que estava ali, que eu sabia vagamente o que era, que eu contava para as pessoas às vezes, assim, quando tinha alguma intimidade. E como eu falei no início, a reação era sempre variada. Às vezes eu contava só para testar a reação. Meu pai faz muito isso também. Eles defendiam às vezes, mas em geral a reação era isso, era como as pessoas ficavam assustadas. A minha decisão de pesquisar a Silvia surgiu, na verdade, já era algo que eu pensava há algum tempo,
Porque tenho esse arquivo, e é bastante rico. Esse arquivo, esse menor, foi uma sombra secundária na minha formação, na minha vida, porque sempre houve uma sombra maior, uma pós-memória muito maior, do outro lado da família, que é o lado que sobreviveu do Holocausto. Então, esse outro trauma, acaba que ele sufocou um pouco o trauma de Silva, e isso me permite, de certa forma, uma certa distância da Silva que eu não consigo ter com o Holocausto, por exemplo, quando eu trabalho com o Holocausto. Quando eu trabalho com o trabalho da Silva mesmo, eu não me sinto, ao mesmo tempo eu me sinto muito mais próximo, por exemplo, quando eu leio os comentários no YouTube que, assim, é difícil separar o pesquisador da pessoa nessa hora, porque eu sinto raiva quando eu leio uma coisa, sabe, xingando a pessoa. Mas, por outro lado, raiva quando eu leio, enfim, alguns livros sobre Silva, como foi o caso do Anjo Pornográfico. É pertinente levantar os pontos que o Anjo Pornográfico toma como unilaterais, mas eu não sinto essa raiva que eu sinto. Acho que então é isso que eu voltando, só para encerrar. Acho que acaba essa pós-memória se amalgama um pouco com a ideologia política e no caso dos comentários de YouTube e afins, acho que talvez o desconforto mais tarde seja talvez até mais com a questão política. Eu acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso e sobre essa questão do apagamento dos LGBTQIA+, na canção popular, também sobre os gêneros que são voltados para esse público, gêneros musicais voltados para esse público. No meu livro, nesse livro que eu lancei em 2006, né, História Sexual, MPB, eu tenho um capítulo inteiro sobre isso, né? Que eu falo que começou assim, até os anos 70, quando havia alguma referência a um personagem homossexual ou, enfim, trans ou coisa assim na música brasileira, era sempre ou não podia ter porque havia uma censura muito forte, mesmo no período democrático as pessoas não falar disso, ou quando falavam era num tom de achincalhe, entende? Então só nos anos 70 mesmo que isso começou a mudar, entende? Assim, que não é assim. Antes disso era assim um exemplo. Tem uma música chamada Mulato Bamba do Noa Rosa, dos anos 30, que fazia uma leve menção ao Madame Satã, mas era uma coisa muito, sabe? Era muito raro. A primeira tem uma canção, uma cançoneta, que era um gênero de canção muito de teatro de revista, assim, prima da opereta, e que era uma coisa assim bem jocosa, que tinha diálogo no meio da música e tudo. Essas cançonetas eram muito engraçadas e muito pesadas até para o padrão, porque não tinha rádio na época. Então, quando a nossa discografia começou em 1902, nossa indústria do disco, muitas foram gravadas nos anos 0, nos anos 10, nos anos 20, e assim, umas Rua Pau Ferro, sabe? Tinha uns mais a Buceta de Rapé, eram umas coisas bem assim. E tinha também o Vai Entrando, e tinha também umas referências aos gays, por exemplo, tem uma música chamada Bonequinho, que falava de um menino que tinha uma bundinha bem feitinha, sabe? Quer dizer, sugere isso, né? Essa é de 1902. Então você tem assim, uma ou outra que tem, sabe, esse tipo de coisa. Aí depois tem essa Mulato Bamba que eu falei, depois vai passando aí no carnaval, sempre tem uma coisa assim, falando que o cara é transviado, falando uma coisa assim, se veste de baiana para fingir que é mulher, vai ver que é, né? É, se entra no lotação, enfesado, bate o pé, vai ver que é, vai ver que é. Então era sempre assim. Aí, nos anos 70, o Chico fez com o Rui Guerra Bárbara, que era um amor lésbico, mas mesmo assim teve que ser cortada na Gillette, no disco ao vivo, algumas partes, porque a censura não deixou passar.
E aí, no fim dos anos 70, começa a haver um boom de músicas assim, que questionavam essa heteronormatividade, enfim, essas coisas todas que, se não fosse a AIDS, né, a partir principalmente de 86, eu acho que a gente estaria bem mais avançado nesse sentido. Eu acho que esse boom que começou, como eu falei, em 94, teria acontecido talvez 10 anos antes, porque o negócio, assim, se falava muito já, sabe? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria. Sou homem com H e como sou. Maria Sapatão, 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 né? O sapatão está na moda, o mundo aplaudiu. É um barato, é um sucesso dentro e fora do Brasil. E depois a genial que o Kelly fez, mas que infelizmente não fez sucesso em 82. Esse menino é gay, 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 é bonitinho, sabe tudo que eu não sei. De dia ele é gatinho, de noite ele é gatão, mas só que tem um bigodinho de machão, de machão, de machão. Né? Era genial. E tem a Banda das Mimosas, que foi censurada, que era uma pena, porque era genial, era em homenagem à Valéria e à Rogéria. Né? Esse ano, quem vai ganhar? Banda das Mimosas, o primeiro lugar. Rogérias e Valérias, que confusão, não sei se é que lá dentro do salão. Olha o pau, cadê? Olha o pau, cadê? Aí, mas isso já em 83 foi censurado, entendeu? Mas, enfim, essas outras, Maria Sapatão, Homem com H, Super-Homem a Canção, masculino e feminino, vale tudo, só não vale dançar homem com homem. Mas aí ele fala, cuidado com a nova ordem, agora liberou geral, agora vale tudo. Aquela do João Bosco, né? Vanderlei e Odilon, né? Que fala que eram dois casais que se trocavam, né? E a outra foi abrir uma loja de sanduíche natural, cuja proposta é cada um come o que gosta, né? Sempre Aldir Blanc, genial. Então, tudo isso aconteceu entre 79, mais ou menos, e 85, mas foram muitas músicas, e muitas músicas de sucesso. Fora, assim, né, que o Ney, né, deu Pintas Homéricas, né, por debaixo dos panos, Folia no Matagal, ele ficava de sereia na praia, assim, piscando o olho. Era uma coisa que, assim, essa cultura entrou fortíssima, assim, nesse tempo, né? Você vê que mesmo um heterossexual como o Pepeu, que teve 5 filhos com a Baby, usava aqueles cabelos coloridos, era uma imagem completamente andrógena. O Gil também, na fase do Extra, o Caetano, totalmente andrógenos, entendeu? Aí o Jorge Ben chama o Caetano para cantar Você com essa mania sensual de sentir e me olhar. Aí, Caetano, você com esse seu jeito contagiante, entendeu? Não sei, não. Assim você acaba me conquistando. Não sei, não. Assim eu acabo me entregando. Então, era isso. Isso foi esse imaginário. E aí, depois da AIDS, assim, foi um banho de água fria, assim, essas temáticas meio que desapareceram, ficaram um bom tempo sem aparecer. Nos anos 90, aí teve aquela coisa do Cazuza, né, que foi muito importante, mas veja que o Cazuza ele só fez uma música com uma breve referência gay já no último disco, em referência a uma música do Djavan, como já dizia Djavan, que era uma música que ele fez para Paulinho da Viola, chamada Nobreza. E Cássia Eller, que apareceram, assim, com essa coisa andrógena e tudo. Aí só nos anos 2000, com a Ana Carolina, que eu senti uma coisa realmente forte. Mais afirmativa, né? Como se fosse uma Ângela Rorô para o grande público, entende? Então, eu só consegui ver isso realmente a partir dos anos 90. Porque eu não sei se vocês lembram, no final dos anos 90, teve um Globo Repórter As Bissexuais, com a Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, maravilhoso, As Bissexuais, nunca vou esquecer disso, entendeu? Mas essa saída de armário mesmo, nossa, é muito recente. E eu, pessoalmente, da minha experiência, eu só consegui ver que realmente uma coisa tinha mudado com o Facebook, de 10 anos para cá. Que aí, quando eu postava uma fotografia, assim, 40 homens embaixo comentando, você está lindo. Isso é uma coisa muito recente. As pessoas não têm essa noção. Porque, tudo bem, em 94 a coisa abriu, mas ainda era uma coisa, assim, todo mundo sabia, mas não era tão aberto. Entendeu? É isso.
Muito bom, obrigado, Rodrigo. Bom, a gente está se encaminhando para o final. Vou voltar aqui a palavra para vocês, para as considerações finais. Tem uma questão sobre narrativa que eu ia perguntar para eles, mas não sei se vai dar tempo de falar sobre isso, porque o Sérgio e o Rodrigo trazem isso de maneira mais forte. É um arquivo que ajuda a contar uma história, uma versão. E, enfim, se você puder comentar rapidamente em 30 segundos e fazer as suas considerações finais, a gente dá um prêmio. Mas é isso, gente. Obrigado. E passo agora para vocês fazerem as considerações finais para a gente ir para a nossa última atividade. Deixa eu comentar sobre a narrativa. Essa questão de que esses documentos nos contam uma história e existe uma versão, existe uma narrativa que passa por eles e nos chega, né? E de certa forma nós aqui no nosso programa temos enfim, uma característica de retomá-los assim, né? Não como uma coisa, né, historiográfica apenas, né? Enfim, não é nesse sentido. Eu acho que a questão da narrativa, na verdade, ela não é abstrata ou ela não vem de lugar nenhum. Eu acredito muito na pesquisa assinada. Então, você está diante de um material e ele tem uma determinada data, por exemplo. Mas a data por si só ela é um dado ou uma informação no máximo. E a narrativa é aquilo que a gente pode construir a partir da constelação daquela data, né? Fazendo pontes, estabelecendo pontes com aquele documento. Porque nenhum documento está gratuito, ou ele não é produzido a partir do zero também. E, não sei, acho que eu queria deixar só 2 comentários, assim, para o Sérgio e para o Rodrigo também, que eu não tive a alegria de dividir a mesa e ouvir. O do Sérgio, que eu acho muito incrível esse mapeamento de materiais, né, em recorte de jornal, por exemplo. Então, eu acho que a hemeroteca documentação, historiografia sobre esse assassinato. Tem um texto do Walter Benjamin que eu citei aqui, que é Desempacotando a Minha Biblioteca. O subtítulo é muito interessante, que é um discurso sobre o colecionador. E aí eu fiquei pensando em que medida o material que você tem constitui um arquivo ou uma coleção, considerando o que o Benjamin fala, né, sobre a desordem e a ordem, sobre a paixão. Eu acho muito interessante. Acho que eu não consegui responder, Tadeu, mas também deixo aberto o convite para quem quiser participar da Lacuna, que é o grupo de estudos em que a gente conversa sobre tudo isso, toda terça, 5h30. Só me escrever e a Lacuna está sempre aberta. Obrigada. Sérgio, Rodrigo. Eu só queria agradecer a Elis pelo comentário e Rodrigo pela apresentação, pelo comentário do Rui Castro também, Isadora pela pergunta. Os meus colegas na organização, Tadeu pela mediação, excelente. Obrigado, Tadeu. Nos salvou de ter que fazer isso. Enfim, obrigado a todo mundo. Obrigado a todos. Eu queria só falar uma coisa importante também, que é assim, alguém falou alguma coisa, uma pergunta sobre o feminino, né? Assim, todas as grandes cantoras brasileiras, se não fossem os gays, estariam liquidadas e aposentadas e esquecidas, né? Isso também é muito importante. Como diria meu amigo Ed Star, se não tiver viado na parada, a carreira não decola das cantoras. Mas é verdade. Vocês sabem que no Instagram, quem faz o perfil de Emilinha, de Dircinha Batista, de Linda Batista, essa gente toda de Marlene, são garotos. Garotos. Até de Calbi. São garotos de 18 anos. Inacreditável, entende? Então, realmente existe, eu acho, eu acredito, sim, eu acredito nisso. Por toda a vivência que eu tenho nesses 25 anos, eu sei quem é meu público, entende? Então, acho que existe alguma coisa de sensibilidade, de projeção feminina, alguma coisa que projeta nessas cantoras que têm um pouco mais de glamour, um pouco mais de teatralidade. Isso não é só no Brasil, né, gente? Então é isso. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. E é isso. Até a próxima. E você é Muito bom, ótimo, hein, Tadeu, como mediador. Adorei.
Obrigado, Rodrigo, Elis, Sérgio. Tenha uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença até o fim do dia. A gente tinha uma performance para apresentar agora às 7, mas eu acho que o performer não entrou na sala. Temos. O Ribamar Temos? já tá aqui na sala. Já tô vendo ele aqui. Ah, Oi, tá, agora eu Ribamar. vi. Então a gente já vai Puder direto. ligar. Ué, ele caiu. Oi, Eu acho gente. que... Aê. Oi, Ribamar, Boa boa noite, noite. boa noite. Bem, queria agradecer então o pessoal da mesa. A gente já vai para outra atividade direto. Não vamos fazer intervalo, sintam-se à vontade para ficar. Nós vamos aproveitar o gancho, né, dos trabalhos da mesa anterior, que falam sobre o arquivo, e vamos trazer a performance do Ribamar, que também fala sobre arquivo, numa perspectiva histórica, sobretudo da documentação referente a desaparecidos da ditadura militar no Brasil. Ribamar, você quer falar alguma coisa antes? Eu acho que o pessoal pode ver e assistir primeiro, que é para aproveitar o pessoal também já está vindo de uma discussão, né, para não ficar tão cansativo. Assiste a performance e depois a gente pode conversar um pouco. Tudo certo. Eu vou colocar aqui, só um minutinho. Na vagina, na boca, não só quanto mais internos, né, ouvidos, e depois por cérebro, acidente, o que é isso? São isso que ficam mais sensatos, né? Então, eu fui pendurada no modo de arara, e esse que eu usava a cultura psicológica. E assim, quando eles vêm chamar a gente primeiro para agora, o carcereiro tem umas chaves grandes dentro da cela, e ele sacode, ele faz um barulhinho detalhe, e você já fica pensando quem vai ser o torturado. Não vai, a cela do torturamento. Eu fui que tinha soluços na barriga. Eu fiquei soluço até hoje, na primeira 7 anos. Qualquer tensão, ela se manifesta com churros. O meu filho nasceu na prisão, mais precisamente no Hospital da Guarnição do Exército, em Brasília, porque eu fiquei um mês na Operação Bandeirantes, em São Paulo, na UPAM, quer dizer, já era boicote nessa época. E depois fui transferido para o Pilotório de Investigações Criminais, em Brasília, e onde meu filho nasceu. Eu fiquei tendo trabalho de parto, porque o obstetra lá, o militar, o oficial, o militar, não quis fazer o parto na hora.
1961 pode ser apontado como marco para esperar o caminho das razões. Foi um momento de manifestação de protesto e repressão policial moderada pelos cristãos. Foi um ano de interpretação do laicídio. Foi um período que se iniciaram as primeiras experiências de constituição das comunidades de presídio e base. E também do ano do Medellín. Naquela conferência do Episcopado Latino-Americano, as injustiças sociais cada vez mais graves que se faziam presentes em todos os países. Já afirmava da resolução final, não vai refletir no que temos. Essa resolução será a hora de palavras tão longas com dramática urgência, a hora da ação. Para repetir também esse item que muitos outros processos de estudado da pesquisa atingiram o âmbito da igreja, embora razões do modo metodológico aquele novo conjunto em outros capítulos. É, por exemplo, o caso da repressão sofrida pelos dominicanos em 1969, focalizado no estudo referente à ANN, utilizando a diversa da processão, vinculado ao processo da própria Mário, das torturas ignominiosas sofridas pela Mário Paulina, cada processo processual. Essa performance. Oi, Ribamar, pode falar. Então, na verdade, falar um pouco, porque sempre esse trabalho de performance ela depende muito desse encontro, né, da vivência ali naquele momento, né, a coisa do vídeo acaba, enfim, não é a mesma sensação, né. Mas essa performance minha, ela veio de um momento que eu acho que é necessário a gente falar desse assunto, que é a questão da ditadura, tão em voga e tão negada, né, ultimamente, né. E vem de uma pesquisa minha que começou em 2005. Eu tenho um espetáculo, eu sou diretor de teatro, sou diretor dos Ciclomáticos, companhia de teatro. Minha companhia completou 24 anos de trajetória esse ano, né? E eu escrevi um texto chamado A Corrente de Eleia, que foi um texto que eu escrevi a partir de uma história de uma personagem chamada Eleia, que ela se reencontra com o torturador dela, depois de anos. Né? Só que tudo passa na cabeça dela, enfim, é um espetáculo que é um suspense psicológico, e a gente montou em 2006 esse trabalho, né? E agora, inclusive, virou um espetáculo online, um trabalho online, misturando leitura com performance, com teatro. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês também, quem quiser assistir, que é esse desdobramento, né? Então, um texto que virou um espetáculo e que agora se transformou numa performance. Nessa performance eu estou sozinho nela, e aí veio muito dessa vontade de falar desses arquivos, né, que a gente que não temos acesso, né? A gente tem ali, são coisas que eu tenho, não sei se vocês deram para perceber, são 3 gavetas que eu tenho no chão, 3 arquivos que ficam no chão, que são os gatilhos para o público, né? Eu estou amarrado a esses arquivos, né, com fios, esses fios que entrelaçam essas informações, né? E eu também estou amarrado, né, com as mãos amarradas, com a boca. E naquele momento ali, quando o público... Tem vezes que eu fico horas parado, porque eu só posso ser acionado quando alguém abre um arquivo, quando alguém desarquiva o arquivo do arquivo, né? A proposta é essa. Então, desarquivou e aí faz com que eu tenha alguma ação. Então, uma ação é colocar um áudio com relatos de pessoas que foram torturadas na época, né? Aí aqueles relatos vão e a pessoa está lendo aquele arquivo que está lá. São 3 arquivos diferentes. Um é um arquivo do DOPS mesmo, com fotos do DOPS, com imagens de pessoas fichadas, né? Com a foto da pessoa e ela morta, né? São fotos, então ali tem vários documentos. O segundo arquivo, que é o arquivo onde eu leio a lista dos nomes dos desaparecidos da época, que é aquele, né, papel que eu pego no centro. E ali eu tenho um texto que foi censurado na época, com todas as páginas do texto teatral com o carimbo da censura,
Então, as páginas riscadas, aí a pessoa vai acionando aqueles documentos, né? A gente vai dando vida, né? Vai desarquivando. E o terceiro arquivo é o AI5. É o AI5, todo o texto AI5 escrito ali, e é onde eu leio, onde eu sento para ler O Brasil Nunca Mais, que é um livro muito importante também. E assim, desde a época do texto até para a montagem do espetáculo, eu fui fazendo várias reuniões junto com o Grupo Tortura Nunca Mais, na época. E foi muito importante, porque a gente não tem noção, né, do que foi a ditadura, porque eu nasci em 78. Então, já estava praticamente no final, né, a gente já na emendas diretas já, então eu era muito pequeno. Então, e eu lembro que no dia que a gente estreou o espetáculo, a gente estreou e a pessoa responsável, né, a presidente da época do Tortura Nunca Mais, foi assistir, ela veio no final, me abraçou e falou: Ribamar, muito obrigado por você não esquecer. E aquilo me marcou muito, porque realmente a gente, eu acho que por conta de a gente não falar tanto mais, ou as pessoas estão esquecendo e está vendo esse negacionismo, e novas gerações talvez nem saibam que existia uma ditadura no Brasil, né? E está sendo apagado, e, enfim, com todo esse movimento ainda mais apagado ainda. E aí foi esse processo, então, um processo muito intenso. Essa apresentação foi na UERJ, no seminário que tivemos na UERJ, né? Foi no ateliê O da nome do UERJ, seminário né? foi... Foi no ateliê da Não UERJ. entendi, Camila? No ateliê da UERJ. Isso, no ateliê da Reconheci. UERJ. Perfeito. E aí eu apresentei lá, e apresentei também até a foto que vocês colocaram, que foi no aterro, no Palácio do Catete. Ali, então, foi muito vivo, porque foi ao ar livre, né? E foi muito intenso, porque ali a plateia, né, andando, passando por aquele parque, vendo que, enfim, aquela pessoa amarrada. E foi muito interessante, porque, assim, o meu objetivo maior na performance é que alguém me desamarre, me desarquive também. E lá aconteceu. Lá teve um casal que foi, aí eu tava andando, né? Porque o final da performance eu saio com todas as gavetas, arrastando todas essas gavetas, né? Com os arquivos e tal. E aí teve uma pessoa que veio e tirou a minha mordaça e desamarrou minhas mãos. E ainda mais Então, eu fico até emblemático. arrepiado, porque... Ainda mais emblemático porque É. no Palácio do Catete, que foi a sede do governo, né? Já foi lá no passado. Então, ainda mais E nessa tem posição com o todo um poder. histórico. E foi muito forte, porque ali, né, naquele ambiente e tudo mais. E foi isso. E agora aqui apresentando para vocês aqui também, para mim, assim, né, queria estar perto de vocês, né? Mas como a gente não tem essa possibilidade, mas acho que é importante esse momento, e parabenizar por esse evento lindo. E é isso. Eu estou aberto a quem quiser fazer perguntas. Vou colocar o link aqui do espetáculo também, que está online. Essa versão não é um espetáculo, mas é uma versão que nós fizemos agora, até para o edital do governo do estado. E ficou bem interessante. Aí vou estar aqui para vocês assistirem também, quem quiser, claro. Se você quiser botar o link aqui no chat, eu vou lendo. Tem uma pergunta para você, da Renata. Sim. Ela falou assim: Ribamar, você poderia falar um pouco sobre o processo de composição da performance? No caso, se ela foi realizada anterior à pandemia, e caso tenha sido, se houve alguma interferência do público a partir de um roteiro. Obrigada por compartilhar, é extremamente necessário. Nossa, obrigado a vocês. Aliás, eu queria pedir para as pessoas abrirem a câmera, né, para todo mundo poder se ver. É bom ver as carinhas, né? Fica Estou colocando aqui o link mais social. Para vocês. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Obrigado por terem ficado aqui fazendo muita coisa. Boa noite. Então, essa performance, na verdade, ela nasce porque eu estou fazendo mestrado na UERJ, mestrado em artes, né? E a gente teve uma disciplina chamada Arte e Documento. E aí a gente tinha que apresentar um trabalho, né, no final do curso e tal. E eu levei, na verdade, misturando um pouco do trecho do espetáculo. Então, os atores foram comigo, os meus atores, que eu não estou em cena no espetáculo, eu sou o autor e diretor. Mas dessa vez, na performance, eu fiz uma tentativa lá e tal. E aí, na época, né, eu vi que ficou muito teatral, né? Eu estava mais indo para o teatro do que para a performance. E aí eu fui sentindo um pouco essa questão, eu tirei os atores, aí eu fiquei sozinho, porque eu também acho que era uma coisa que a performance tem um pouco disso, né? Tem que partir de você. E sempre eu tive esse incômodo, sempre me angustiou muito, me causa muita inquietude essa questão
da tortura. Eu sempre penso assim, como é que as pessoas, como é que pode alguém torturar outro e como é que a sensação de alguém ser torturado, né? Então, e aí eu quis trazer um pouco desse elemento em mim também, né? Essa roupa pesada, né? Uma roupa que esquenta, né? E tudo com esse momento soturno, enfim. E foi muito interessante. Então eu já tive uma experiência muito interessante. E como essa característica da performance, eu tive uma outra experiência que eu fiz com um amigo meu, que ele fez um programa de computador, foi o trabalho dele também lá em artes, um programa de computador onde você coloca um sobrenome e aparece naquele sobrenome se tem alguma pessoa com aquele sobrenome que foi morta durante a ditadura. Então a gente colocava, e aí a gente fez juntos isso. Então no dia ele perguntava o sobrenome de alguém, tipo, o meu é Ribeiro, e tem vários Ribeiros mortos, sabe? E aí você perguntava o sobrenome e aparecia lá. E isso ele fez a partir de um catálogo que são os nomes dos desaparecidos e mortos, desaparecidos políticos. E então é uma performance que acaba agregando outras possibilidades. E aí foi nascendo um pouco desse lugar mesmo de se colocar dentro da performance com o mínimo. Na verdade, é muito pouco perto do que as pessoas sofreram, né? Mas a sensação de querer falar e estar ali amordaçado, às vezes eu fico muito sufocado, né? A coisa da roupa quente, né? Enfim, e tá amarrado ali. Isso também causa uma angústia para quem está assistindo, porque vai te dando, né? Vai causando uma certa comoção, e eu vou crescendo também. Quanto mais tempo eu fico ali, né? Vai dando essa pulsação. E o que a gente vai lendo também, e é tudo muito pesado, né? Porque o texto do Brasil Nunca Mais também tem trecho onde fala da tortura, que eles pegavam as pessoas, colocavam na boca, no cano de descarga do carro e ligavam o carro, né? A coisa do pau de arara, né? Os choques elétricos eram muito utilizados. Então, assim, você vai lendo aquilo, mesmo que a pessoa não entenda, né, o que você está lendo, mas ela sabe do que se trata e causa esse impacto em quem está assistindo, né? Mas foi essa a proposta. Então, a performance está muito em estado ainda desse work in progress, está sempre em modificação. E foi apresentado antes da pandemia, porque foi ano passado, né? Esse ano a gente, infelizmente, ainda não teve como apresentar presencialmente, mas foi isso. E tem gente que fica... quando eu apresentei a primeira vez no curso mesmo, muitas pessoas ficaram muito angustiadas. Foi um momento lindo que teve alguém que ficou tão angustiado que abriu todos os arquivos. E aí foi muito interessante, porque como eu estava com todos os atores na primeira performance, cada um estava num setor. E eles faziam tudo. Então, nesse outro momento da performance, tinha um cantor que cantava músicas da época de Caetano, cantava músicas da época da ditadura. Tinha eu falando os nomes dos mortos, a outra fazia a cena. E aí, quando se abre todos os arquivos, tudo tem que acontecer. E aí foram todos os arquivos abertos, então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então, é uma performance que tem essa característica também de ter essa mescla de uma cena performativa que vai para a performance, que volta para a cena, e ainda tem a projeção, né? Desarquive o arquivo do arquivo, que é o único comando que existe. E aí cada um tem o seu tempo para entender aquilo como quer, né? Então, é essa a proposta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Ribamar? Eu tenho uma pergunta, mas... Pode falar. Gente, pode perguntar à vontade. É difícil performar memória, né? Isso é muito doido. Mas fala, Camila. Não, uma performance que envolve memória. Muito então é muito doido, porque você está mexendo com o tempo também. Sim. Não, na pesquisa dos arquivos, né, tem muita coisa que a gente não tem noção do que tem, sabe? A gente não tem. O que a gente ouve falar é muito menos do que realmente é. E como eu tive a oportunidade de ter relatos das pessoas mesmo, então, assim, e eles se encontravam, acho que se encontram ainda sempre. O Grupo Tortura Nunca Mais tem uma sede em Botafogo, e eles se encontram sempre às segundas-feiras. E as segundas-feiras é como se fosse uma terapia de grupo. E eles falam o que foi feito com eles, né? Então, isso para mim foi muito, muito forte, assim. Isso fica muito em mim quando eu estou na performance, que vai trazer essas lembranças também em mim, né? É muito intenso isso. Eu queria te perguntar uma coisa. Você atrela a performance à participação ativa do espectador, né? Você chama
o espectador a participar daquele pedaço da história que foi escondido, destruído, né, em parte. E eu queria te perguntar justamente o desafio de fazer a performance agora, durante com a pandemia. A gente não pode ir para a rua, né? Para a galeria de arte, para os espaços culturais, né? Como é que fica essa interação do artista com o observador, né? Que na performance se torna, às vezes, também o participante, né? Sim, sim. Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Na verdade, eu acho que vou ter que agregar, né, por exemplo, aquela máscara, né, acho que aquilo ali vai ser algo que vai causar mais angústia ainda, porque eu vou estar amordaçado com aquela máscara e tudo mais. E aí, como tem essa coisa do acesso às coisas, eu acho que eu estou pensando nessa coisa de como é arquivo e você tocar, né, de estar ali já com álcool na mão, as pessoas com o álcool ali, para poder realmente, porque é importante que as pessoas abram aquelas pastas, aqueles arquivos, né? A gente precisa abrir esses arquivos, né? Então, né, pensando nesse novo normal, eu acho que tem que ter esse lugar mesmo de a gente também. Eu acho que vai ficar muito interessante agregar isso para uma necessidade, não porque a gente quer, mas de agregar esses elementos, né, de você passar o álcool na mão e aí e ter talvez, né, a pessoa coloca ali, toca ali, depois passa o álcool novamente. Eu acho que isso é também um pouco disso, né, desse lugar também desses utensílios que são utilizados, né, que também vira uma coisa mesmo de uma certa agora uma obrigação, uma certa mordaça, mais uma mordaça, né, de você agora não pode se tocar, né? Então, assim, acho que tô pensando até já de colocar um plástico filme em mim todo, sabe, pensando de estar todo empacotado mesmo, que acho que vai ficar mais angustiante ainda para quem está vendo. Porque a proposta é que a tortura seja realmente vista, né? Ela seja lida, mas ela seja vista, né? Então, eu já estou pensando em um monte de coisa assim. Não sei como isso vai dar certo. Só não posso desmaiar ali, né? Porque como a roupa é muito quente e tal, e tem um plástico filme enrolado no corpo, talvez seja mas essa coisa de estar empacotado nesse lugar, né? Que é mais ou menos o que a gente está vivendo. A gente está aqui em casa, né? Mas querendo ou não, é uma prisão domiciliar, né? A gente está vivendo esse momento agora que a gente, por exemplo, em época de eleição, a gente não está podendo ir na rua gritar que a gente não quer essa loucura que a gente está vivendo, né? E aí ficamos muito à mercê desses lugares aqui, né? Dessas fronteiras invisíveis, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Tô vendo o Jandir ali na rede. Eu ia falar isso, porque o Jandir é o próximo do nosso programa de performance. Agradecendo também ao Ribamar, que a gente está... O Jandir podia falar um pouquinho sobre a proposta dele, enfim, se ele quiser comentar também sobre o Ribamar, fica à vontade, Jandir, chega aí. Oi, gente. Na verdade, vim visitar e ver o Ribamar apresentando a performance dele, claro. Prestigiar as pessoas que estão participando também no conjunto de performances. A minha acontece na sexta também, vai ser um encontro entre as pessoas participantes da reunião. Na verdade, um encontro entre os dispositivos participantes da reunião, em que a gente deixa eles ligados, mas não fica na frente deles. Vai ficar mais claro, eu acho, espero na sexta. Mas não tem pergunta para fazer, não. Só parabenizar mesmo. Já conheço o trabalho, Ribamar, Obrigado. Posso fazer uma perguntinha? Somos colegas. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Eu vou tentar na sexta aqui para assistir. Ansioso. Camila, posso fazer uma perguntinha rápida? Dará tempo? Liberado, Cléber, pode fazer. Obrigado. Ribamar, achei excelente a sua performance, acho muito necessário a gente falar disso o tempo inteiro, ainda mais nos dias atuais, né, nessa loucura que a gente está vivendo, esse pesadelo, não é uma loucura, né, um pesadelo, a loucura às vezes é boa. Mas eu fiquei muito impactado não só com as imagens, e eu percebi que a questão sonora também faz parte da tua performance, né? A dificuldade de exprimir o som, você está amordaçado, né? Está num ambiente aberto, com barulho externo, e a dificuldade que a gente tem para ouvir faz parte, acho que também da sua performance. Queria saber se tem algum sentido nisso.
Não, completamente, porque eu acho que é aquela a frase célebre, né? Afaste de mim esse cálice, sabe? E essa sensação de não poder falar, eu acho que para mim, eu acho que é o que mais me angustia, de algum momento, de alguém ter vivido um período que a gente não podia, né? E isso para mim é algo e mesmo você tendo voz, eu acho que essa é realmente a proposta mesmo, de ter, mesmo eu tendo voz, eu não consigo me comunicar, né? E dentro da minha pesquisa, eu ouvia isso de muitas formas, né? Grupos que foram, principalmente grupos de teatro, né? Que foram muito atacados na época, né? Que apanhavam, né? Por fazerem espetáculos. No próprio texto mesmo que eu coloco lá, né? É um texto de um autor nordestino e em várias partes do texto está riscado, né? E riscado e com carimbo de ser sua. Isso para mim me causa essa sensação dessa de você se tornar inaudível, sabe? Não ter o acesso mesmo para que as pessoas possam ouvir o que você realmente quer falar, né? E aí quando causa que vira um grunhido, vira um grito, que vira mistura com a saliva, com pano na boca, né? Aquilo tudo já vai causando uma angústia. Tanto que, quando eu falei, teve uma das vezes que na performance alguém me desamarrou. E a pessoa falou assim, eu desamarrei porque eu queria ouvir o que você estava falando. Eu não estava entendendo o que você estava falando. E aí eu falei, nossa, que bom. Porque é isso, né? Porque tirar um pouco dessa... Porque o papel, né? O arquivo papel, ele é muito frio. A gente não tem a menor noção da angústia. Quando está escrito lá que aquela pessoa desapareceu, mas o que desapareceu foi um corpo, foi uma alma, foi um ser, né? E aí tentar me colocar dentro desse arquivo, sendo também um pouco desse arquivo vivo, né? Para mim é importante, né? Ter essa vivência. E aí quando por causa disso que o Clério falou de causar no público essa angústia de não entender o que está falando, para mim é fundamental, porque trazer um pouco dessa relação que a gente tinha das pessoas que eram estar dormindo de madrugada, chegava alguém, te amordaçava, te carregava para um lugar que você não sabia para onde era e daí não sabe se o que foi feito depois, né? Ribamar, queria te agradecer muito pela tua participação, a performance. Você chegou a botar o link? Você conseguiu botar o link? Ah, botou aqui. Sim, coloquei aqui no grupo, isso. Aí, E aí, porque quem também quiser é uma assistir outra lá experiência. é um espetáculo. Ah, você botou Sim, não a sim. performance. Esse vocês vão ter. Isso, não botei a performance, coloquei um espetáculo. Mas se quiser, quer que eu coloque a performance também? Eu acho Eu que posso seria colocar aqui legal, também. porque é uma outra experiência, né? A pessoa assistir sozinha, né? De repente tem um outro impacto também. Sim, sim, completamente. Vou colocar aqui também, aí quem quiser, enfim, acessar, tá aqui. Podem compartilhar, fiquem à vontade. Eu acho que é importante a gente, enfim, levar a arte nesse momento para todo mundo, para as pessoas pelo menos refletirem sobre isso, perto aí da nossa eleição, perto das monstruosidades que a gente está vivendo. Necessário, muito necessário. Então, gente, queria agradecer a todo mundo que está por aqui hoje e lembrar que o Letras Expandida continua amanhã. Temos 2 mesas de trabalhos e uma mesa de convidados especiais com o Bernardo Oliveira, a Saskia e o Negro Léo, com a Ciranda do Gatilho. E é isso. Continuem acompanhando a programação. Tá bom? Agradeço muito e obrigada. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Obrigado, Ribamar. Obrigado a vocês também. Quem quiser me acompanhar, entra no meu Instagram, ribeiro.ribamar, ou então no Facebook, e acompanha lá o que está acontecendo. Tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau.